Existe uma pergunta que atormenta milhares de corações neste exato momento, uma dúvida que rouba o sono de almas sinceras, um medo que paralisa pessoas que um dia se afastaram de Deus e agora temem que seja tarde demais. Talvez você mesmo tenha se perguntado isso em silêncio, talvez tenha chorado na madrugada sentindo que cometeu algo tão grave que nem mesmo o sangue de Jesus pode te alcançar. Hoje, neste momento que pode ser decisivo para a sua eternidade, você vai entender o que a palavra de Deus realmente diz sobre o pecado imperdoável, e essa revelação pode mudar tudo em sua vida espiritual. Enquanto você ouve esta mensagem, já deixe seu amém nos comentários e se junte a essa comunidade de buscadores da verdade, clicando em inscrever-se para não perder as próximas revelações da palavra de Deus. A questão do pecado imperdoável não é uma invenção teológica nem uma doutrina criada por homens. É algo mencionado pelo próprio Jesus Cristo, e precisamos entender com clareza e profundidade o que ele quis dizer, porque muitas almas estão sofrendo desnecessariamente, acreditando que ultrapassaram o limite da graça divina quando na verdade ainda há esperança. Mas também precisamos ser honestos, existe sim um limite espiritual que não pode ser cruzado, e ignorar essa verdade seria negligência pastoral. Vamos começar indo direto à fonte. Conforme está escrito em Mateus capítulo 12 versículos 31 e 32, portanto, eu lhes digo, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Todo aquele que disser alguma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem nesta era nem na que há de vir. Essas palavras de Jesus são pesadas, são sérias, e não podem ser ignoradas nem suavizadas. Mas o que exatamente significa blasfemar contra o Espírito Santo? Para entendermos isso, precisamos olhar o contexto em que Jesus pronunciou essas palavras. Os fariseus tinham acabado de testemunhar um milagre extraordinário. Jesus havia libertado um homem que era cego e mudo, oprimido por um demônio. Diante desse ato inequívoco de poder e compaixão divina, diante de uma manifestação clara do Espírito Santo operando através de Cristo, os fariseus fizeram algo terrível. Eles atribuíram aquela obra do Espírito Santo a Beelzebu, o príncipe dos demônios. Perceba a gravidade disso. Não foi um momento de dúvida. Não foi uma falha momentânea. Não foi um pecado cometido por fraqueza ou ignorância. Foi uma rejeição deliberada, consciente e obstinada da verdade que estava diante dos seus olhos. Eles viram a luz e chamaram de trevas. Viram o bem e chamaram de mal. Viram a obra de Deus e atribuíram ao diabo. E aqui está o ponto crucial que você precisa entender. O pecado imperdoável não é um ato específico que você comete no momento de fraqueza. Não é mentir, não é roubar, não é adultério, não é negar a Jesus no momento de medo como Pedro fez. O pecado imperdoável é um estado de endurecimento do coração tão profundo, tão persistente, tão voluntário, que a pessoa se torna completamente impermeável à voz do Espírito Santo. Pense assim. O Espírito Santo é aquele que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo, conforme está escrito em João capítulo 16 versículo 8. Ele é aquele que toca nosso coração, que desperta nossa consciência, que nos leva ao arrependimento. Quando uma pessoa endurece tanto seu coração que não consegue mais ouvir essa voz, quando ela rejeita repetidamente a graça oferecida até que seu coração se torna como pedra, ela entra numa condição espiritual em que o perdão não pode alcançá-la, não porque Deus não queira perdoar, mas porque ela se tornou incapaz de receber o perdão. É como alguém que fecha todas as janelas, tranca todas as portas e constrói muros cada vez mais altos ao redor de si mesmo. A luz do sol continua brilhando lá fora, mas ela escolheu viver nas trevas. Deus continua estendendo as mãos, mas elas rejeita sistematicamente até que não consegue mais reconhecer a mão divina quando ela se aproxima. Agora vem a pergunta que pode estar queimando em seu coração: como eu sei se cometi esse pecado? E aqui está uma verdade libertadora que vai trazer paz a muitas almas atormentadas neste momento. Se você está preocupado com isso, se você está angustiado pensando que cometeu o pecado imperdoável, essa própria preocupação é a prova de que você não cometeu. Deixe isso penetrar fundo em seu espírito. O fato de você estar ouvindo esta mensagem, o fato de você ainda ter sensibilidade espiritual suficiente para se preocupar com sua condição diante de Deus, o fato de você ainda sentir o peso do pecado e desejar o perdão, tudo isso é evidência clara de que o Espírito Santo ainda está trabalhando em seu coração. E se o Espírito Santo ainda está trabalhando em você, então você não blasfemou contra ele. Aqueles que cometeram o pecado imperdoável não sentem remorso. Eles não buscam perdão. Eles não têm qualquer inquietação espiritual.
Eles chegaram a um ponto de insensibilidade tão profunda que o pecado não os perturba mais. Suas consciências foram cauterizadas, como está escrito em 1 Timóteo capítulo 4 versículo 2, falando sobre aqueles cujas consciências foram cauterizadas como com ferro em brasa. Mas precisamos ser honestos e falar também sobre o perigo real. Embora o fato de você se preocupar seja um bom sinal, isso não significa que você pode brincar com a graça de Deus. A Bíblia nos adverte claramente sobre o perigo de endurecer nosso coração. Está escrito em Hebreus capítulo 3 versículos 7 e 8, Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. A palavra hoje aparece com urgência nessa passagem. Não é amanhã, não é depois, é hoje. Cada vez que você ouve a voz de Deus e a ignora, cada vez que o Espírito Santo te convence do pecado e você escolhe continuar nele, cada vez que você sente aquele aperto no coração mas endurece sua vontade contra a verdade, você está num caminho perigoso. É um processo gradual. Ninguém acorda um dia e de repente comete o pecado imperdoável. É uma jornada de rejeições sucessivas, de resistências repetidas, de um coração que vai se endurecendo como cimento que vai secando até ficar duro como pedra. Pense em Faraó, o rei do Egito nos dias de Moisés. A Bíblia registra que Deus enviou praga após praga sobre o Egito, cada uma delas um chamado claro ao arrependimento. E o que Faraó fez? Ele endureceu seu coração. No início, está escrito que Faraó endureceu seu próprio coração. Mas depois de tanto resistir, chegou um ponto em que a Bíblia diz que Deus endureceu o coração de Faraó. O que isso significa? Significa que quando uma pessoa persiste em endurecer seu próprio coração contra Deus, chega um momento em que Deus entrega a essa pessoa a dureza que ela própria escolheu. Está escrito em Romanos capítulo 1 versículos 28. E assim como eles não se importaram em ter conhecimento de Deus, Deus os entregou a uma disposição mental reprovável. Deus respeita o livre-arbítrio humano até mesmo quando esse livre-arbítrio escolhe a própria destruição. Há um momento em que ele para de lutar com o homem, não porque ele é cruel, mas porque respeita as escolhas que fazemos. Mas voltemos à boa notícia, porque há uma boa notícia gloriosa aqui. A palavra de Deus está repleta de promessas de perdão para todo aquele que se arrepende genuinamente. Conforme está escrito em 1 João capítulo 1 versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Observe que não diz de alguns pecados ou da maioria dos pecados. Diz de toda injustiça. Jesus contou a parábola do filho pródigo, registrada em Lucas capítulo 15. Aquele jovem não apenas desperdiçou sua herança em vida dissoluta, ele desrespeitou o pai, viveu na imoralidade, chegou ao fundo do poço. Mas quando ele voltou para si e decidiu retornar à casa do pai, o que aconteceu? O pai correu ao seu encontro, o abraçou, o beijou, vestiu-o com as melhores roupas e fez uma grande festa. Não houve condenação, não houve lista de pecados para serem revisados, não houve período de provação. Houve apenas amor, perdão e restauração imediatos. Você entende o que isso nos ensina? Não importa quão longe você foi, não importa quão sujo você se sinta, não importa quantas vezes você caiu. Se há arrependimento genuíno em seu coração, se você deseja voltar para Deus, Ele está esperando você de braços abertos. O sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, nos purifica de todo pecado, conforme está escrito em 1 João capítulo 1 versículo 7. Pense em Pedro, o apóstolo que negou Jesus 3 vezes. Ele não apenas pecou, ele negou o próprio Filho de Deus em seu momento de maior necessidade. Ele amaldiçoou, ele jurou que não conhecia Jesus. Mas quando ele olhou nos olhos de Jesus e percebeu o que havia feito, ele chorou amargamente. Aquele choro era arrependimento genuíno. E Jesus não apenas o perdoou, ele o restaurou completamente ao ministério. Pedro se tornou o grande pregador do Pentecostes, aquele através de quem milhares se converteram. Ou pense em Paulo, que antes era Saulo de Tarso. Ele perseguiu a igreja, ele aprovou o apedrejamento de Estevão, ele prendeu homens e mulheres que seguiam a Jesus. Se alguém poderia pensar que estava além do perdão, seria ele. Mas quando ele encontrou Jesus no caminho de Damasco e se arrependeu, ele não apenas foi perdoado, ele se tornou o maior apóstolo, aquele que escreveu grande parte do Novo Testamento. O que Deus revelou naquele tempo, Ele ainda revela hoje. A graça que alcançou Pedro, a misericórdia que transformou Paulo, o amor que recebeu o filho pródigo, tudo isso está disponível para você agora.
Essas palavras ecoam com força nos dias em que vivemos. Mas há algo que você precisa entender sobre o arrependimento genuíno. Não é apenas sentir remorso. Não é apenas lamentar as consequências do pecado. Arrependimento genuíno envolve uma mudança de mente e de direção. A palavra grega para arrependimento é metanoia, que significa literalmente mudança de mente. É quando você não apenas se sente mal pelo que fez, mas decide abandonar aquele caminho e seguir em direção a Deus. Judas sentiu remorso pelo que fez a Jesus. Ele até devolveu as 30 moedas de prata. Mas ele não se voltou para Deus em arrependimento. Ele se afundou em desespero e tirou a própria vida. Pedro também pecou gravemente, mas ele se voltou para Jesus em arrependimento e encontrou perdão e restauração. A diferença não estava na gravidade do pecado, mas na direção que cada um tomou depois de pecar. Estamos vendo sinais se cumprindo diante dos nossos olhos, e é hora de despertarmos espiritualmente. Vivemos em dias em que muitos estão sendo enganados, em que falsos profetas se levantam, em que a abundância de iniquidade e o amor de muitos esfria, conforme Jesus profetizou em Mateus capítulo 24 versículo 12. Mas justamente nesses dias difíceis, a promessa de Deus permanece. Aquele que perseverar até o fim será salvo, como está escrito em Mateus capítulo 24 versículo 13. Há uma urgência nos tempos em que vivemos. Não sabemos quando será a nossa última oportunidade. Não sabemos quando nosso coração pode se tornar tão endurecido que não conseguiremos mais ouvir a voz de Deus. Está escrito em 2 Coríntios capítulo 6 versículo 2, Eis agora o tempo aceitável, eis agora o dia da salvação. Não é amanhã, não é quando você estiver pronto, não é quando as circunstâncias melhorarem. É agora. Quantas pessoas adiam sua decisão de se entregar completamente a Deus? Quantas dizem vou fazer isso depois, quando eu parar com esse vício, quando eu resolver aquele problema, quando eu estiver numa condição melhor. Mas a verdade é que ninguém está numa condição boa o suficiente para vir a Deus. É justamente porque estamos quebrados, perdidos e necessitados que precisamos dele. Jesus disse em Mateus capítulo 9 versículo 12, os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Você não precisa se limpar antes de vir a Jesus. Você vem a ele sujo, quebrado, envergonhado, e ele te limpa. Você não precisa ter sua vida organizada antes de buscar a Deus. Você vem com sua vida bagunçada, e ele traz ordem. Você não precisa ser forte para se aproximar dele. Você vem fraco, e ele te fortalece. A questão do pecado imperdoável nos leva a refletir sobre algo mais profundo, a natureza da graça de Deus. A graça não é uma licença para pecar. Paulo aborda isso diretamente em Romanos capítulo 6 versículo 1 e 2. Que diremos, pois? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De modo nenhum. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? A verdadeira compreensão da graça nos leva não à liberdade de pecar, mas à liberdade do pecado. Quando você realmente entende o preço que foi pago na cruz, quando você realmente compreende o amor absurdo de Deus que enviou seu único filho para morrer por você, isso não te faz querer abusar dessa graça, isso te faz querer viver de uma maneira que honre esse sacrifício. Mas também precisamos ser realistas. A vida cristã não é um caminho de perfeição imediata. Você vai tropeçar. Você vai cair. Haverá momentos em que você vai falhar. E está tudo bem. A diferença entre um filho de Deus que tropeça e alguém que rejeitou a Deus é que o filho de Deus se levanta. Está escrito em Provérbios capítulo 24 versículo 16, pois 7 vezes cai o justo, e se levanta. O que define sua jornada espiritual não é a ausência de quedas, mas a direção geral da sua vida. Você está caminhando em direção a Deus ou se afastando dele? Quando você peça, você corre para Deus em arrependimento ou se afasta dele em vergonha e rebeldia? Quando o Espírito Santo te convence do pecado, você se humilha e se arrepende ou você endurece seu coração e justifica suas ações? Há uma palavra profética que precisa ser dita para esta geração. Vivemos em dias em que a verdade está sendo relativizada, em que cada um faz o que é reto aos seus próprios olhos, como nos dias dos juízes em Israel. Vivemos em tempos em que o pecado é celebrado e a retidão é ridicularizada. Mas a palavra de Deus permanece firme. O que era pecado nos dias de Moisés ainda é pecado hoje. O que era santo nos dias de Jesus ainda é santo agora. Deus não muda.
Está escrito em Malaquias capítulo 3 versículo 6, Eu, o Senhor, não mudo. Suas promessas não mudam. Sua santidade não muda. Seus padrões não mudam. E seu amor não muda. O mesmo Deus que perdoou a mulher adúltera em João capítulo 8 ainda perdoa hoje. O mesmo Deus que restaurou Pedro ainda restaura hoje. O mesmo Deus que transformou Paulo ainda transforma hoje. Mas você precisa fazer uma escolha. Josué disse ao povo de Israel em Josué capítulo 24 versículo 15, Escolhei hoje a quem irei servir. Há uma decisão que só você pode fazer. Ninguém pode fazê-la por você. Seus pais não podem. Seu cônjuge não pode. Seu pastor não pode. É uma decisão pessoal, individual, entre você e Deus. E aqui está algo crucial. O tempo para fazer essa escolha é agora. Não estamos prometendo que você terá amanhã. Não estamos garantindo que haverá outra oportunidade. Tiago nos lembra em Tiago capítulo 4 versículo 14, Vocês não sabem o que lhes acontecerá amanhã. Que é a sua vida. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. A vida é frágil. A oportunidade é preciosa. O momento é agora. Se você pode ouvir a voz de Deus falando ao seu coração neste momento, se você pode sentir o Espírito Santo te convidando a se aproximar, não endureça seu coração. Não diga depois. Não invente desculpas. Não espere até estar pronto porque você nunca estará completamente pronto. Há pessoas que passaram anos carregando o peso da culpa, acreditando que cometeram algo imperdoável, vivendo em tormento espiritual, quando na verdade a graça de Deus estava disponível o tempo todo. Elas apenas precisavam estender a mão e recebê-la. Elas apenas precisavam dizer: Senhor, eu pequei, mas eu me arrependo. Por favor, me perdoe. E há outras pessoas que estão no caminho perigoso de endurecer o coração gradualmente, resistindo à voz de Deus, ignorando os alertas do Espírito Santo, adiando sua rendição a Cristo. Essas pessoas estão brincando com fogo eterno. Elas ainda podem se arrepender hoje, mas cada dia que passa torna isso mais difícil. A mensagem para ambos os grupos é a mesma: a esperança em Jesus. Não importa onde você está em sua jornada espiritual, não importa quão perto ou quão longe você se sente de Deus, Ele está mais perto do que você imagina. Está escrito em Atos capítulo 17 versículo 27 que Deus não está longe de cada um de nós. Jesus contou outra parábola poderosa em Lucas capítulo 18, a parábola do fariseu e do publicano. O fariseu orava confiante em sua própria justiça, listando todas as coisas boas que fazia. O publicano, que era considerado um grande pecador, nem sequer levantava os olhos ao céu. Ele apenas batia no peito dizendo: Deus, tem misericórdia de mim, pecador. E Jesus disse que foi este homem, o publicano, quem voltou para casa justificado diante de Deus. Qual é a lição? Não é sua bondade que te salva. Não são suas obras que te justificam. É o reconhecimento honesto de sua necessidade de um Salvador e a fé em Jesus Cristo. É vir a Deus com humildade, reconhecendo que você é pecador e que precisa de misericórdia. Alguns podem perguntar: mas e se eu pequei de novo depois de me arrepender? E se eu já pedi perdão antes e voltei a cair? Deus ainda vai me perdoar? A resposta está em Mateus capítulo 18, quando Pedro perguntou a Jesus: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes. E Jesus respondeu: Não lhe digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Se Jesus nos instrui a perdoar dessa maneira ilimitada, quanto mais Deus, que é perfeito em amor e misericórdia, está disposto a perdoar quando nos arrependemos genuinamente. O problema nunca está no lado de Deus. O problema está quando o nosso arrependimento não é genuíno, quando estamos apenas procurando uma cobertura para continuar pecando, quando não há verdadeira mudança de coração. Mas se há verdadeiro arrependimento, se há genuína tristeza pelo pecado, se há desejo real de mudar e se aproximar de Deus, então há perdão. Sempre. Sem exceção. Porque Deus é fiel à sua palavra, e Ele prometeu: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. A cruz de Cristo é a prova máxima do amor de Deus e da extensão do seu perdão. Ali, o Filho de Deus, que não tinha pecado, levou sobre si todos os nossos pecados. Ali, Jesus pagou o preço que nós nunca poderíamos pagar. Ali,
A justiça de Deus foi satisfeita e a porta da misericórdia foi escancarada para todos que creem. Está escrito em Isaías capítulo 53 versículos 5 e 6, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Pense nisso. Jesus carregou seus pecados. Todos eles. Os que você cometeu no passado, os que você está cometendo agora, e até aqueles que você ainda vai cometer. Ele sabia de cada um deles quando estava na cruz, e ainda assim ele escolheu morrer por você. Ele olhou através dos séculos, viu você, conheceu cada detalhe de sua vida, cada falha, cada fraqueza, cada pecado, e ainda assim disse: esse vale a pena. Eu vou morrer por esse. Como podemos então acreditar que há algum pecado grande demais para o sangue de Jesus cobrir? Como podemos acreditar que existe alguma mancha que seu sacrifício não pode limpar? A menos que tenhamos chegado ao ponto de endurecer completamente nosso coração contra o Espírito Santo, a graça de Deus está disponível. E aqui está o teste: se você ainda sente. Se você ainda tem sensibilidade espiritual. Se ainda há algo em você que responde à verdade de Deus. Se ainda há uma fagulha de desejo por Ele. Se ainda há um eco de esperança. Então não está tarde demais. O Espírito Santo ainda está trabalhando em você. Mas não teste a paciência de Deus. Não brinque com a graça. Não presuma que sempre haverá outra oportunidade. O escritor de Hebreus nos adverte em Hebreus capítulo 10 versículos 26 e 27. Se continuarmos a pecar deliberadamente depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo. Isso não significa que você será condenado por cair em pecado. Significa que se você deliberadamente, conscientemente, persistentemente rejeita a verdade que conhece, você está num caminho perigoso. Você está endurecendo seu coração. Você está resistindo ao Espírito Santo. E há um ponto em que isso se torna irreversível. Mas voltemos àquela verdade central, àquela esperança gloriosa. Enquanto a vida, enquanto a sensibilidade espiritual, enquanto o Espírito Santo ainda está te convencendo, há esperança. Você não cometeu o pecado imperdoável. Você ainda pode ser perdoado. Você ainda pode ser restaurado. Você ainda pode começar de novo. Deus é especialista em recomeços. Ele fez isso com Israel repetidas vezes. Ele fez isso com os discípulos. Ele fez isso com a igreja primitiva. E Ele quer fazer isso com você. Não importa quantas vezes você tentou e falhou. Não importa quantas vezes você prometeu mudar e voltou atrás. Se há arrependimento verdadeiro hoje, há um novo começo hoje. Lembre-se das palavras de Jesus à mulher samaritana no poço. Ela tinha uma história terrível. 5 maridos e estava vivendo com um homem que não era seu marido. Ela era evitada pela sociedade. Mas Jesus não a condenou. Ele ofereceu a ela água viva, vida eterna, uma nova identidade. E ela se tornou a primeira missionária, correndo de volta à cidade para dizer: venham ver um homem que me disse tudo o que fiz. Esse é o poder transformador do encontro com Jesus. Ele conhece tudo sobre você e ainda assim te ama. Ele vê todas as suas falhas e ainda assim te escolhe. Ele sabe de todos os seus segredos e ainda assim te oferece graça. A pergunta do título deste vídeo tem uma resposta, e essa resposta é ao mesmo tempo séria e esperançosa. Sim, existe o pecado imperdoável. É blasfemar contra o Espírito Santo, que significa endurecer seu coração de tal forma que você se torna impermeável à graça de Deus. Mas não, você provavelmente não o cometeu, especialmente se está preocupado com isso. E sim, você pode ser perdoado agora mesmo, não importa o que fez, se vier a Deus em arrependimento genuíno através de Jesus Cristo. O sangue de Jesus é poderoso o suficiente para cobrir todo pecado, exceto aquele que não pode ser perdoado, não porque Deus não queira perdoar, mas porque o coração está tão endurecido que não pode mais receber o perdão. Então qual é sua resposta hoje? O que você vai fazer com esta mensagem? Você vai continuar adiando sua decisão, continuará endurecendo seu coração aos poucos, continuará resistindo à voz de Deus? Ou você vai se render agora, vai abrir seu coração, vai clamar por misericórdia enquanto ainda pode, enquanto ainda há tempo,
enquanto a porta da graça ainda está aberta. Não há momento como o presente. Não há oportunidade melhor que esta. Deus está falando com você agora através desta mensagem. O Espírito Santo está tocando seu coração neste momento. A decisão é sua. A eternidade está em jogo. E o tempo é agora. Que o Espírito Santo desperte em nós o desejo de permanecer firmes até o fim. Que Ele nos dê coragem para nos arrepender quando caímos e força para continuar quando estamos cansados. Que Ele nos guarde de endurecer nossos corações e nos mantenha sensíveis à sua voz. Se esta mensagem falou ao seu coração e te aproximou de Deus, manifeste isso com um like e compartilhe com alguém que precisa ouvir esta palavra. E se desejar apoiar este ministério, clique no botão Valeu Demais aqui abaixo do vídeo. Ele tem o ícone de um coração com cifrão, e contribua com qualquer valor, de coração, como forma de gratidão a Deus. Você também pode fazer parte do nosso clube de canais, clicando em Seja Membro, e assim nos ajudar a continuar levando a palavra do Senhor a milhares de pessoas. Que o Senhor te abençoe, te fortaleça e te prepare para os dias que virão. Que Ele guarde seu coração da dureza e o mantenha sempre sensível à sua voz. Que você nunca esqueça que enquanto há arrependimento há esperança, e enquanto há esperança há um Deus que está esperando com os braços abertos para te receber de volta. Amém.